Olha, eu mostrei para vocês no último programa que as 3 primeiras festas se cumpriam no primeiro mês. Depois, nos 5 meses seguintes, se cumpria uma festa, a festa de Pentecoste. E depois, no último mês, se cumpria mais 3 festas. 3 mais 3, 6, e mais aquela uma do meio, 7 festas, não era? No mês 7º, está retratando a 7ª era, entende? Então, a partir do primeiro dia, Levítico 23, a partir do primeiro dia do mês 7º, começavam o soar das trombetas até o dia 10, mostrando que as trombetas tinham que soar na 7ª era. E como é que se inicia essa era? Com o soar de trombetas. O que foi o soar de trombetas? O evangelho, que havia sido pregado nas eras, pregado de novo, com o poder do Espírito Santo, em forma misteriosa, que causou o quê? 2 guerras mundiais e vai causar a 3ª guerra mundial. Por quê? Porque estava em forma de mistério. Porque para eles é mistério, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então, para eles é um som de trombeta, um som incerto. Mas para nós é uma voz audível, uma voz revelada. São 7 selos e não 7 trombetas. Apesar de ser a mesma mensagem, mas para nós está revelada. Aquilo que eles ouviram e não entenderam, você ouviu e entendeu. A mesma parábola que Jesus contava e eles não entendiam nada, ele ia lá em secreto na montanha e ele revelava para os seus discípulos. Era a mesma voz, mas para eles era um som de trombeta, um som estranho, um som que não dava para entender. Mas para os discípulos, ele partia o pão, explicava, minuciava. É para isso que Deus mandou um profeta para você, irmãos. Para ele pegar e dizer para você o que significou todo esse barulhão. O que foi aquelas mensagens de 1906 ali para frente? O que aconteceu nas denominações? O que aconteceu com Israel? Ah, meu irmão, olha, e nós passamos por todas essas festas, viu? Jesus passou por cada uma delas e você também. Eu provo para você que você, na sua vida, você tem que passar por todas essas festas. Quando as trombetas soam na sua vida, irmãos, o diabo é solto em cima de você. Jesus disse assim, olha, o diabo me pediu para cirandar contigo. E você acha que Jesus não deixou? Deixou, só não tocou, igual Jó. Olha, o diabo foi lá, mas eu posso cirandar com ele? Pode, solta as trombetas em cima dele. Guerra, filho morrendo e perseguição. Pois é, mas não toca na alma dele não. E quando eu revelar para ele os selos, o selo da ressurreição, o selo da transladação, foi onde Jó disse, mas eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias eu o verei com os meus próprios olhos, em minha própria carne. Entendeu? Mas no momento que as trombetas estavam soando para cima de Jó, ele não estava entendendo nada. O que é isso, meu Senhor? Eu tenho feito o meu melhor. E os seus amigos, não, é porque você tem pecado oculto. Irmãos, você que não está entendendo a sua vida, que você não entende porque você pensa que você não tem uma vida vitoriosa, e o diabo quer dizer para você que você tem um pecado oculto, você não tem pecado oculto, irmãos. O sangue de Jesus foi para extinguir todo o pecado, nada ficou oculto. Deixa eu ler algo para vocês aqui. Deixa eu voltar a repetir aqui. Eu mostrei. Eu quero que vocês captem isso aqui, irmãos. Jesus entra lá, cumpre o percurso. Aí ele volta em forma de espírito, vai pegando cada um e leva lá. Pega outro e leva lá. Jesus está hoje na terra abduzindo os seus súditos, irmãos. Ele está pegando os seus súditos e está raptando eles para dentro da glória Shekinah. Jesus está capturando cada um deles com o seu poder, com o seu amor, atraindo a atenção da sua noiva com o seu amor e levando cada um deles para dentro do lugar santíssimo. Que maravilha! E não tem como escapar desse Romeu, viu, irmão? Se você é a Julieta, o Romeu vai te levar mesmo. Não tem, porque você se apaixonou por ele. Rebeca se apaixonou, de longe, Rebeca se apaixonou por Isaac, não é? E olha, imediatamente Isaac capturou Rebeca, abduziu-a e levou ela para dentro da tenda da sua mãe. Não é? Mostrando que nós vamos para a tenda de nosso pai. Nós vamos lá para aquele lugar santíssimo, ficar 3 anos e meio no trono do Pai, para depois entrar no trono do Filho. Porque tudo que Jesus fez, irmãos, Jesus não se assentou no trono do Pai, você também tem que se assentar no trono do Pai por 3 anos e meio. Jesus não vai se assentar no trono de Davi, mas ele tem uma esposa lá. Ele não vai estar assentado sozinho no trono de Davi, irmãos. Você vai estar do lado dele. É Jesus vitorioso. Agora veja isso aqui, meu irmão. O
Que coisa maravilhosa. Eu li para vocês, Efésios, ó. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão aquele que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Olha que maravilha. Você sabia, capta isso aqui, irmãos. Você sabia que no dia da expiação, quando que era o dia da expiação? Era no 7º mês, no dia 10, não era? Que era o Yom Kippur, o dia da expiação, Apocalipse 10, 7. Naquele dia, irmãos, só naquele dia, não nos demais dias, para as ofertas que se faziam diariamente, e eles, como eu expliquei para vocês nas lições passadas, mas no dia da expiação, ele era o único dia que ele entrava no lugar santíssimo. E aqui é o dia da expiação, irmãos. Então, nossa promessa não é ficar lá no átrio exterior, e nem no átrio, no lugar santo. A nossa promessa, daqueles que estão vivos na 7ª era, no 7º mês, é entrar lá no lugar santíssimo. Mas naquele dia, irmãos, deixa eu ler para vocês o que acontecia aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Levítico 16, 7 ao 10. Também tomará ambos os bodes. Tinha que tomar 2 bodes. Isso aqui só no dia da expiação. Só no 7º mês, dia 10. Capta isso aqui, irmão. Que maravilha. Olha. Também tomará ambos os bodes, 2 bodes, e os porá perante o Senhor à porta da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. É daí que veio a famosa frase, o bode expiatório. É esse aqui, ó, o bode expiatório. É daí que veio. E outra pelo bode emissário, bode expiatório. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Presta atenção. Levítico 16, 7 ao 10. 2 bodes. O profeta explica para nós, vou ler para vocês, o que acontece. Um deles era imolado lá no altar de bronze, no átrio exterior, e pegava o sangue daquele que havia sido imolado, derramava sobre aquele que ficava vivo, e soltava aquele que ficava vivo, e a congregação ficava olhando até o bode desaparecer lá no deserto, lá longe. Tá, mas isso é um tipo, uma sombra. De quem? Bode? Mas Jesus não é um cordeiro? Sim, Jesus é o cordeiro de Deus. Mas por que ele está tipificado? Quem é, então, esses 2 bodes? Olha, irmão, sabe quem que é o bode? O bode é você e eu. Esses eram os bodes, que deveria ter pago o preço, morrido, que deveria ter ido lá para o inferno, até sumir de vista da terra e ir lá nas profundezas do inferno. Eu e você era o que tinha natureza de bode, mas Jesus se fez bode. Por isso que ele está tipificado nesses 2 animais, bode. Agora tem algo, porque eu vou aplicar para o nosso dia, se Deus me ajudar, e você vai ver algo tremendo aqui. Então, esses 2 bodes, um era imolado, o sangue era aspergido no outro, derramado no outro, e era lançado, e ele ia para o deserto, não é? Agora, olha o que o profeta vai dizer aqui. Até nos selos ele fala sobre isso, mas olha, na mensagem, fazendo um caminho, ele diz assim, ó, olha, mas então, no parágrafo 27, mas então, um bode, tinha que haver uma sorte. E a sorte que caísse em um dos bodes, aquele morria. E então o sangue deste outro bode era colocado sobre aquele outro bode, com as mãos do sumo sacerdote, confessando os pecados do povo sobre o bode que ficava vivo. E então um homem que fosse digno tomava o bode vivo debaixo de seu braço e o levava até no deserto, onde aquele bode teria que ir perecer e ir para um lugar isolado, longe daquele lugar, para nunca mais voltar em seu estado ou voltar à sua família, à sua própria família, mas ficar isolado para sempre, carregando os pecados do povo para longe. Agora, eu sei que muitos estudiosos, talvez que estão assentados aqui, especialmente os adventistas, dizem que um bode era para Cristo e o outro que um bode era Cristo. Eles dizem que um bode representava Cristo e o outro era o diabo. Agora, irmãos, eu tenho que discordar um pouquinho disso aí, porque nós não podemos sacrificar ao diabo.
Irmão, você não ama esse profeta de Deus? É tão simples a palavra de Deus. Ele falou, se você fizer isso, você está sacrificando ao diabo. Entendeu? Ele falou, não, Senhor, nós só sacrificamos a Deus. Não é? E ele diz, não, Senhor, olha, ambos aqueles bodes representavam Cristo. Ambos eles eram Cristo. Cristo ele sangrou por nossos pecados e ele levou-os consigo embora. O diabo não pode carregar meus pecados. Cristo é o nosso carregador de pecados. Que coisa, hein, irmão? Então, arrume isso aí. Então, para que sua fé possa se mover. Cristo é o nosso portador, o carregador de pecados e os pecados do mundo. Cristo estava no animal que morria na cruz e ele era o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. E na outra mensagem aqui ele explica realmente para nós, mostrando o que é que aconteceu. Ele disse, olha, deixa eu ver se eu acho aqui mais uma citação, eu não coloquei aqui, mas vale a pena. Mais uma citação que eu quero que vocês vejam isso aqui. Está aqui. Ó. Olha, lembre-se, Jesus era um cordeiro. Ele era um cordeiro, uma ovelha. Mas nesse caso ele se tornou um bode. Ele era a justiça porque ele era Deus, a ovelha. Mas ele se tornou bode, pecado, para que ele pudesse ser a oferta de pecado por mim e por ti, de uma ovelha para um bode. E Jesus foi representado em ambos esses animais, ambos bodes. Por um, ele morreu pela expiação. E o segundo, os pecados da expiação foram colocados nesse bode expiatório, e o bode expiatório levou os pecados do povo e foi longe no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento de nosso Senhor Jesus. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados muito para longe. E ele levou os pecados do povo sobre si e os carregou até nas regiões mais baixas do Hades. Está vendo aí? Está vendo que Paulo está dizendo sobre Jesus que foi o lugar mais baixo? Ali era aquele que estava se fazendo bode, porque, irmãos, por causa de teu pecado, você deveria ir para o inferno. Você deveria ser mandado para o inferno. Mas o que Jesus fez por nós? Jesus, voluntariamente, disse, eu vou para o inferno, ao invés deles. Eu vou para o inferno. Só que tem uma coisa, viu? O inferno não conseguiu segurar nosso mestre lá embaixo. O inferno não conseguiu lhe segurar. Não é? Porque ele conquistou a morte, a sepultura e o pecado. Ele conquistou tudo para nós, para que nós não precisássemos ficar presos no pecado, na morte, na sepultura, no inferno, na doença, na aflição, na perseguição, na opressão, na infelicidade, na amargura. Jesus desceu e conquistou todas as portas do inferno. Jesus foi lá embaixo e ele conquistou tudo que tinha que ser conquistado. Foi as partes mais baixas. Foi o bode emissário. Ele não era o bode, irmãos. O bode era você. O bode era eu. Mas ele se fez um de nós, pecador, se fez pecado. Como é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, santo, santíssimo, nele não há pecado algum, não há culpa alguma, pôde ser representado como uma serpente de bronze no deserto? Como é que Deus vai ser representado numa serpente? A serpente era eu e você, era o pecado que nós carregávamos em nós. Davi disse, em iniquidade fui formado, em pecado me gerou minha mãe. Não é isso que diz lá? Todos nós. Mas, irmão, ele se fez serpente, não é? Qual o nome que ele levou? Príncipe dos demônios. Foi o nome que ele carregava aqui na terra, como o pior dos pecadores. Foi morto com a pior morte. Foi tratado como o pior das pessoas. E olha, se você quer chegar no mesmo lugar que ele chegou, se prepara para passar pelos mesmos ardis. Se prepare para passar pela mesma perseguição. Se prepare para ser zombado do mesmo jeito. Se prepare para ser mal entendido do mesmo jeito. Se é que você quer chegar lá, irmãos, aí você diz assim, ó. Bom, lá vai ele, vamos terminar de ler aqui, ó. Ele foi a oferta de pecado, ele tinha os pecados do povo e ele morreu por eles. E também os pecados foram postos sobre ele e ele tomou e levou nossos pecados lá para longe. Tão distante que Deus nem consegue vê-los mais. Pense nisso. A igreja deveria gritar, aleluia, por tal
Salvador como este. Não só nossos pecados são perdoados, mas eles estão enterrados no mar do esquecimento para nunca mais serem lembrados. Enterrados. Ah, que maravilha. Então quer dizer que Jesus enterrou nosso pecado, irmão. O inferno, lá é a cova. Jesus disse, eu vou levar na cova mais funda que existe. E nunca ninguém mais vai achar. O meu pecado, irmão, tudo que você fez de errado, tudo que você vai fazer de errado, daqui até aquela gloriosa manhã, tudo que você fez, Jesus lá na cruz do Calvário já levou lá no fundão do inferno. E nada vai aparecer. O que você acha disso, irmãos? O profeta disse, nós deveríamos realmente gritar, não é? Olha, ele carregou nossos pecados e eles não podem mais ser lembrados, pois eles já se foram, eles estão fora dos olhos de Deus. Irmãos, Deus não vê teu pecado mais, é impossível Deus ver teu pecado. Eles estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não se lembra deles mais. Como que a igreja deveria regozijar nesta manhã de saber que nossos pecados não mais serão lembrados, eles foram postos, lançados no mar do esquecimento, na sepultura, numa sepultura que vai muito além de qualquer ressurreição. Espera aí, irmãos, vamos ver se nós estamos entendendo o que o profeta está dizendo. Você sabia que os pecados, irmãos, os pecados daqueles que morreram sem Cristo, eles vão ser ressuscitados, vão ser mostrados de novo no juízo do trono branco, mas o seu não pode mais. Jesus botou num lugar lá que não tem mais como trazer de lá. Não aparece em lugar nenhum. O diabo não tem acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos diz, não é? Por quê? Porque ele pegou o teu pecado e enfiou lá, naquele abismo sem fundo. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. É simples, irmão, mas se você realmente pensar e crer, não é? A questão é crer, irmão. Crer naquilo que nós estamos ouvindo. Dar valor naquilo que nós estamos ouvindo, não é? Eles estão mortos para sempre e esquecidos. E estão como se nunca tivessem acontecido. Aí o profeta disse, morrendo ele me salvou, mas sepultado ele carregou meus pecados para longe. Ele carregou-os para tão longe que eles foram parar no mar do esquecimento. Ah, nós sabemos que essas coisas são cridas, certas entre os crentes, entre nós, e elas são certamente a verdade, são as verdades de Deus. E todas essas grandes coisas estão além de expressões humanas. Não há como eu expressar isso aqui. O que é que Jesus fez por nós? Como é que ele fez por nós? Mas eu sei que ele fez. Eu estou crendo. Nós jamais podemos expressar nossa gratidão por tais coisas. Deixa eu parar aqui, irmãos. Eu quero mostrar um verso para vocês. Olha, eu sei, o povo de Deus parece que nesses últimos dias está paralisado de medo. Porque o diabo vem lhes acusar, não é? Dos seus erros, das suas falhas, dos seus defeitos. Agora, deixa eu achar algo para vocês que veio na minha mente aqui agora. Acabei de dizer aqui sobre o mar do esquecimento, não é? Bom, você já tentou achar na Bíblia onde é que fala sobre o mar do esquecimento? Você já tentou achar? Você sabe onde é que a Bíblia fala do tal do mar do esquecimento, que é uma frase que muitos de nós cristãos usamos? Então deixa eu ler para vocês um lugar onde fala isso. Se você não conhece, está no livro de Micaías. Está no livro de Micaías, capítulo 7. Deixa eu mostrar para vocês algo aqui. Uma coisa que você não deve ter medo. Tenha ousadia para entrar no lugar santíssimo, não pela tua própria justiça, não pelo teu próprio sangue, mas pelo sangue de Jesus. Ele já foi no inferno. Jesus já foi lá. Jesus já carregou o teu pecado. Jesus, na sua presciência, irmãos, ele já sabia o que você ia fazer até o final. E ele, sabendo o que você ia fazer até o final, ele carregou, porque ele tem poder para cumprir sua palavra. E ele disse para o diabo, olha, Satanás, eu desci agora levando esses pecados, pagando o preço, por qualquer pecado que virá. Porque ele sabia que você erraria. A Bíblia diz em Isaías 53, que ele foi moído por nossas iniquidades. Iniquidade é quando você sabe fazer o certo e você não faz. Agora, olha o que diz aqui, irmãos, Micaías 7. Eu acredito que é Micaías, capítulo 7. Deixa eu ler para vocês aqui. Ou Miqueias, né?
Estou lendo no inglês aqui, esses nomes no inglês é o mesmo. Miqueias 7, 19. Olha só o que diz aqui. Olha o verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Irmão, pensa nisso nessa noite. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Quem é o restante da sua herança, irmão? O remanescente. O remanescente, aqueles que sobraram das denominações, aqueles que sobraram, aqueles escapados do Senhor que aparecem lá em Isaías, é você. Sião. Olha, que passa por cima da rebelião, aqueles que uma vez éramos desobedientes, irmãos. Olha, passa por cima da desobediência do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Diz aqui no inglês. Porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Está vendo aí? Lançados nas profundezas do mar, um Deus que tem capacidade, tem poder para perdoar aquilo que você sabe que não deveria fazer e você ainda faz. Mas ele tem poder para perdoar você. Que Deus que é esse? Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião, da desobediência, do remanescente da sua herança? Quem é? Qual que é o nome dele? Lá, nos dias de Miqueias, eles não sabiam o nome desse Deus. Mas hoje nós sabemos. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele carregou nossas iniquidades. Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi levado, foi mais maltratado do que qualquer homem sobre a terra. Teve o pior sofrimento do que qualquer homem teria sobre a terra. Para quê? Para levar a sua culpa. Você não precisa ter sentimento de culpa. Não precisa mais ter sentimento de culpa, porque Jesus carregou o sentimento de culpa quando ele foi crucificado nu na cruz do Calvário. Jesus não estava coberto com um lençol, como os católicos e até os protestantes tentam desenhá-lo. Jesus estava nu. Jesus estava sem roupas. Jesus foi humilhado. Jesus foi cuspido. Foi espancado. Foi ferido. Cravaram-lhe os pregos em suas mãos, nos seus pés. Lhe feriram com a coroa de espinho. E por último, aquele carrasco lhe feriu com a lança ao seu lado. Por que tudo isso, irmãos? Ele era justo, ele era santo, Deus sempre foi santo, sempre será santo, é santo, ele nunca esteve sujo. Quem estava sujo era você. Quem estava precisando de perdão e redenção era eu e você. Então ele se fez nós, desceu lá embaixo e cumpriu isso. Tudo bem, daria uma excelente pregação, né?